Einstein propôs, né, essas transformações de velocidade e ele logo em seguida citou uma experiência de Fizeau, que na verdade confirmaram pela primeira vez, né, a veracidade daquelas expressões, né. Fizeau ele se dedicou muito à questão da velocidade da luz, né, como determinar a velocidade da luz. E aqui eu tenho uma experiência dele, né, de 1851, que visava medir a velocidade relativa da luz, né. O fato é que, em alguns trechos, né, desse tipo de experimento, nós temos água que se movimenta numa direção e num determinado sentido, e água que se movimenta no sentido oposto. De forma que aqui eu tenho a questão da velocidade da luz observada de um meio, né, que se propaga, né. O fato é que, grosso modo, aqui eu tenho uma fonte, S', tenho um divisor de feixes, né, agora tenho dois feixes, né, que passam por o primeiro por esse orifício, o segundo por esse orifício, e agora eu tenho água, a luz passa por este meio, com uma água se movimentando neste sentido. Agora eu tenho aqui uma lente, aqui um espelho, de forma que agora esses dois raios, eles voltam nessas direções aqui, e agora a luz passa nesta parte contendo água em movimento, finalmente agora passo de novo por esse orifício até atingir um ponto no qual nós temos uma forma de ver o efeito, né? O efeito da superposição dos dois raios luminosos, né? Eles vão produzir aqui franjas de interferência por conta da diferença de caminhos ópticos, né? Essa é uma experiência muito interessante que pode ser também entendida assim, né? Eu tenho uma fonte de luz, né? Um separador de feixes, vem primeiro por aqui, depois por aqui, vai até o ponto, a região na qual nós vamos analisar o efeito da interferência, né? E é claro que nós temos também a possibilidade deste segundo, que vai agora no sentido oposto, né? E agora vamos analisar a interferência desses dois. O fato é que na teoria da relatividade, Einstein calculou, né, e verificou, né, que a velocidade que ele determinaria realmente depende, né, de passar numa direção ou na outra, e obteve, então, as expressões tais quais foram determinadas experimentalmente por Fizeau. Essa foi a primeira experiência no qual nós podemos comprovar, né, aquelas expressões para a composição de velocidades, né? Agora tem uma outra coisa também curiosa, que é a questão da transformação de ângulos, né? Como o ângulo com que a gente observa um objeto em movimento, né, muda de um referencial para o outro, né? O que eu faço? Eu considero aqui agora Vx e escrevo Vx é igual a V vezes cosseno θ. V' x é igual a V' vezes cosseno θ'. De forma que agora eu tenho uma expressão para V vezes cosseno θ, que adquire esta forma, e V vezes seno θ, que adquire esta forma, né? De forma que se eu dividir uma pela outra, veja que o que eu estou fazendo aqui eu tenho aqui um objeto que se move com uma velocidade, que eu estou chamando de V, essa velocidade, e esse ângulo aqui é o ângulo θ, é o ângulo
com que eu vejo esse objeto se deslocando com velocidade v. No outro referencial, essa velocidade aqui é v', isto, v'. E esse ângulo aqui é θ'. De forma que um observador vê esse objeto em movimento, formando um ângulo θ' em relação ao eixo x', e esse que observa com um ângulo θ. E nós já deduzimos, então, as expressões, né, para esse cosseno θ em função de cosseno θ'. Mas é claro que envolve o módulo da velocidade do objeto naquele referencial, o módulo da velocidade neste referencial, a velocidade de deslocamento relativa entre eles, que é v pequeno, né? E, claro, aqui envolve cosseno θ', cosseno θ', seno θ', cosseno θ'. Dividindo uma pela outra, a gente relaciona a tangente do ângulo θ com o seno de θ' e cosseno de θ'. Essa é uma expressão bastante útil, na verdade, porque se eu conheço o ângulo θ' num referencial, né, eu posso agora determinar a tangente de θ do outro referencial. E olha só que coisa curiosa, né? Aqui, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para esse fator aqui. Raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, né? E, finalmente, seno θ', cosseno de θ', né? E aqui envolve, sim, claramente a velocidade relativa entre os dois referenciais e o módulo da velocidade no referencial que se desloca em relação ao primeiro, né? Muito bem, então devemos considerar todos esses fatores aqui, né? Essa é uma coisa realmente bastante interessante, essas fórmulas aqui, né? Quer dizer, aqui eu tenho então uma animação que a gente vai ver agora, essa animação, para a gente entender isso um pouco melhor. Então eu tenho, num planeta, eu olho um objeto em movimento, formando um ângulo θ. No outro referencial que se move em relação a ele, eu tenho este mesmo objeto, mas formando um ângulo θ'. E esse ângulo θ', né, é aquele que é medido num referencial, né? Eu tenho agora as expressões para determinar o ângulo θ em função do ângulo θ', em função da velocidade dele neste referencial, né? E também a velocidade de deslocamento de um referencial em relação ao outro, porque envolve realmente esses dois termos, né? Muito bem, então eu tenho como calcular a inclinação de uma direção determinada pelas velocidades, né, de um objeto num referencial e no outro referencial, né?